Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um assunto muito sério com vocês. O tema desse vídeo de hoje é: sabe por que você estuda por teoria? Porque você tem medo. Continue nesse vídeo para você entender um pouco melhor essa história e não esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para ficar por dentro de tudo. Vem comigo! Sabe por que você estuda por teoria? Porque você tem medo. Medo de errar, medo de fracassar, medo de falhar mais uma vez. Você não quer esse sentimento de fracasso. Ainda mais porque você já vem de longos anos de cursinhos, longos anos de reprovações e de não, inclusive com reprovações recentes. Diante disso, é normal você querer fazer uma ótima preparação com 100% de acertos, porque depois de todas essas reprovações, o seu sentimento com certeza é de incompetência, de burrice. Você pensa que você não passou porque você realmente não merecia passar. Eu não me esforcei, eu errei demais, eu não merecia e eu sou burra. Algumas pessoas chegam a pensar isso delas mesmas. Esse é o seu caso? Então você escolhe estudar sempre pela teoria primeiro. Afinal de contas, a justificativa é sempre a mesma. Eu não me sinto preparada, com confiança suficiente para ir direto para as questões. Mas na verdade, essa insegurança tem outro nome. Isso se chama medo, como eu acabei de mencionar agora há pouco. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Assiste uma videoaula, depois vai lá, vai ler na apostila, faz um resumo dessa apostila, um resumo novo, com um caderno novo, com uma capa linda, porque afinal de contas, o resumo passado não te ajudou a ser aprovado, então você precisa de um novo resumo. Depois você vai fazer um flashcard, agora filtrando as partes mais importantes do seu resumo. E o que você pensa? Não, mas o flashcard eu não tô perdendo tempo, muito pelo contrário. Porque na hora de fazer a minha revisão, eu vou revisar pelo flashcard, então eu tô ganhando tempo na verdade. E aí, só depois de todo esse longo processo é que você finalmente encara as questões. Claro, se sobrar tempo para você fazer questões depois de tudo isso, né? E qual que é a consequência de tudo isso? Depois de ver videoaula, estudar pela apostila, fazer resumo, fazer flashcard e só depois fazer questões, se você vai lá e faz 10 exercícios, você acerta 8. E aí você fala, nossa, eu tô sabendo demais, eu tô super bem na vida. Mas agora eu quero te trazer algumas verdades que às vezes você não ouviu até hoje sobre esse passo a passo, sobre esse processo e essa estratégia de estudos. A primeira verdade é, você não vai repetir esse desempenho altíssimo de 80% de acerto na hora da sua prova. Mas eu acho que isso você já percebeu, né? Porque se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você veio de longas reprovações, ou pelo menos de uma reprovação. E aí você se pergunta, mas cara, por que isso está acontecendo? Eu estudei tanto, eu fiz tanto resumo, eu fiz flashcard, eu assisti horas e horas de aulas, eu anotei tudo que o professor falou, todas as dicas, eu li, reli. Por que eu não tô conseguindo fazer a mesma coisa? Na hora que eu tava estudando, eu acertei 80%. Por que agora, na hora da prova, eu acertei 60%? Por que, meu Deus? E aí você entra nesse desespero e pensa de novo, não, eu preciso me dedicar mais. Entra de novo e reinicia o seu ciclo. Mais teoria, mais videoaulas, mais horas de estudo passivo. A segunda verdade é que, com esse ciclo de estudos, você dificilmente aprende coisas novas. Ou você nem vai aprender coisas novas. Sabe por quê? Porque você está assistindo a mesma aula e lendo a mesma teoria pela milésima vez. A primeira coisa é, você nem vai prestar tanta atenção assim. Porque, gente, é muito chato ver a mesma coisa repetitivo. Então, até uma mosca se torna mais interessante na hora que você está assistindo uma aula, na hora que você está lendo. Quem aqui nunca leu, começou a ler lá um resumo, uma apostila, na hora que chegou no final da página falou, caraca, o que eu li até agora? E aí você tem que voltar no começo da página para ler de novo. É porque você tá cansado. Eu já passei por isso. Gente, ver a mesma aula com o mesmo professor fazendo as mesmas piadinhas, a gente automaticamente ignora o que o professor tá falando. A gente não consegue absorver
tudo de novo. Então, você aprende pouco com as aulas, pouco lendo resumos, ou lendo apostila, ou fazendo resumos. Outro motivo é porque normalmente a gente só anota as coisas gerais. O professor só fala de tópicos gerais, você, na hora de fazer o seu resumo, só vai fazer o resumo do geral, porque primeiro, não tem como o professor falar tudo, todos os detalhes, senão a aula dele de 50 minutos teria que ser de 2 horas e ele nunca iria terminar o conteúdo. Na hora de fazer o resumo, você também só vai anotar o geral, porque senão você vai copiar tudo de novo da apostila e aí você também vai perder mais horas. Então você fala, não, eu tenho que realmente resumir isso aqui, e aí você exclui as informações secundárias, os detalhes. Só que o que cai na sua prova? Sim, é exatamente o detalhe. É exatamente aquele rodapé, aquela caixinha que você não prestou atenção, aquela data, aquela aplicação da fórmula que é rara. Por quê? Você tem um volume tão grande de coisas para memorizar, o geral é muita coisa já. E aí você fala: não, eu não consigo gastar mais tempo pensando apenas nesses detalhes, gastando meu tempo apenas com essas informações, digamos, irrelevantes. Você acha que é irrelevante, mas na hora da sua prova, o que deixa aquela questão difícil é justamente porque ele está cobrando o detalhe que quase ninguém prestou atenção. Se você continuar nesse ciclo de estudos por videoaula, por apostila e por resumo, flashcards, qualquer coisa que envolva um estudo passivo, você vai continuar repetindo isso. Você não vai aprender novos conteúdos e na hora da sua prova é exatamente o que você deixou de aprender que vai cair e que vai deixar você fora da aprovação. A terceira verdade é que essa estratégia de fazer exercício só depois de ver toda a teoria, na verdade, o seu exercício, aquele momento de fazer as questões, não vai ser para você testar o seu conhecimento, não vai ser para você ver o que realmente você sabe. Vai funcionar, na verdade, como uma revisão. Você acabou de estudar e vai revisar, vai fixar todo esse conteúdo por meio dos exercícios. Eu diria que, fazendo dessa forma, acertar 80% é a sua obrigação. Sabe por quê? A teoria tá fresquinha na sua cabeça, você acabou de ler. Então, você precisa acertar muitas questões mesmo. Tá tudo ali na sua cabeça, agora, você viu e já colocou em prática. Mas sabe qual que é o problema disso? Na hora da sua prova, não tem teoria antes. Você não vai ler o seu resumo antes, você não vai assistir uma videoaula, não tem aquele flashcard, não, mas é só uma olhadinha que eu vou dar aqui, bem rapidinho, só para lembrar esse detalhe. Não tem isso na hora da sua prova. É você, com todo o conhecimento que você tem na sua cabeça, para enfrentar mais de 50 questões de todas as matérias, de nível fácil até difícil. E aí, como que você vai fazer? Não faz sentido você passar o semestre, o ano inteiro, fazendo esse modelo de teoria e questão, para na hora da prova você ter que inverter, você ter que fazer a teoria logo de cara. Como que você quer manter o mesmo desempenho da sua preparação dos seus estudos, que é 80% ou mais, na hora da prova, se você na hora da prova vai fazer algo totalmente diferente? Não tem jeito. Então, fica muito fácil de ver que, além de ser motivado pelo medo, esse método vai fazer com que você se auto-sabote. Você vai estar o ano inteiro se preparando e tendo ótimos desempenhos, acertando 80% ou mais, tanto na preparação quanto nos simulados. Vai confiante para a prova e vai chegar lá e vai se decepcionar e muito. Porque na hora da prova é um método totalmente diferente que você vai ter que aplicar. Não faz sentido continuar assim. Depois de toda essa explicação, de toda essa puxada de orelha, fica muito fácil de perceber que realmente não é a teoria que deve guiar os seus estudos, não é a teoria que deve guiar a sua preparação para a sua prova, mas sim os exercícios. Mas preste atenção, eu falei guiar. Muitas pessoas, na hora que eu falo isso, de estudar por questões, acham que isso quer dizer que você vai só fazer questões. Fazer milhares de questões em um dia, de vários assuntos ou do mesmo assunto. Gente, é guiar. Isso quer dizer que você vai começar
pelas questões. Você vai fazer as questões sem ler nada da teoria, nada na dica de nada. Sem ler o seu resumo, sem videoaula, sem o flashcard, sem o post-it, nada. Você vai enfrentar a questão de primeira, com o que você tem na sua cabeça. Depois você vai ver o que você acertou, o que você errou. Aquelas questões que você acertou, você reforça aquele conteúdo. Você repete, você vê se você realmente acertou porque você sabe, ou porque você chutou, ou porque foi uma cagada. A gente sabe que muitas vezes a gente acerta na cagada. O que você acertou porque você realmente sabia, você reforça esse conhecimento. Agora, as questões que você errou, aí sim você vai para a teoria. Você vai tentar entender o porquê que você errou aquela questão. Você vai analisar alternativa por alternativa. O que essa alternativa está falando? Por que eu não marquei ela? Ou por que eu marquei essa aqui e ela está errada? O que está errado nessa alternativa? É nesse momento que você vai para a teoria. Veja que é um estudo teórico guiado e direcionado. Você não vai de novo assistir a videoaula completa, ler a apostila tudo de novo, com as mesmas coisas de sempre. Não, você vai procurar exatamente aquilo que está tirando seus acertos, aquilo que está tirando a sua aprovação. Você ganha muito mais tempo fazendo isso e você estuda aquilo que você precisa. E é exatamente isso que vai fazer com que você acerte as questões que você tem errado durante a sua prova. Mas, gente, isso não quer dizer que você tem que fazer 1000 questões em um único dia. Há um abismo muito grande entre fazer questões e estudar por questões. Às vezes, 10 questões é mais do que suficiente para você aprender todo o conteúdo, coisa que 1000 questões feitas não vai te ensinar. Então, você precisa estudar as questões. É fazer exatamente o que eu acabei de ensinar. Reforçar aquilo que aprendeu e buscar a teoria daquilo que você errou. Mas, e se eu errar muito? Porque eu não vou ter lido a teoria. Aí entra a quarta verdade de hoje e a mais importante de todo esse vídeo. Errar não é sinônimo de incompetência. Você não é burra porque está errando. Não é motivo para você se sentir decepcionada. É clichê, é papo de coach, mas é a verdade. Você só aprende errando. Ponto final, sem mais e sem exceções. Você precisa errar para você aprender. É assim que a gente aprende exatamente tudo na nossa vida. Tudo, desde andar, comer, a gente aprende primeiro errando e depois a gente acerta. Você pode até acertar de primeira, mas a segunda vez você vai acertar mais, você vai acertar mais rápido. A segunda, a terceira, a 10ª vez sempre vão ser melhores do que a primeira. Eu sempre falo isso para todo mundo, principalmente lá no Instagram, que é onde eu tenho mais contato diário com vocês. A aprovação, o caminho da aprovação, a jornada da aprovação é, na verdade, uma escada. E a cada erro, a cada reprovação, a cada não que você leva, você está subindo um degrau. Não tem como pular etapas. Você precisa passar por todas elas. Estudar por teoria e estudar por questões, as duas vão também te levar ao topo dessa escada. A diferença é que por meio dos exercícios você passa correndo e por meio da teoria você vai andando degrau por degrau. É muito mais rápido, é muito mais prático e é muito mais eficiente estudar por questões. Então, quando você estiver diante de uma reprovação, diante de um erro de um exercício, não pense que você é incapaz de passar. Na verdade, você só precisa reajustar o seu método. Faça isso, proponha essa mudança, se desafie a estudar por questões. Você vai ver que você vai passar muito mais rápido por esses degraus. A palavra de ordem dessa vez é execute.